Civil, quando já há uma década eu coloco a mão na ferida e eu reitero que a emergência, para mim, não é apenas o ponto onde as autoridades elas decretam que aquela situação de danos coletivos supera a sua capacidade local de suporte, né, que exige providências de outros entes públicos externos, né, para apoiar as medidas de resposta, né, resgate, reabilitação e até de recuperação. O que são os desastres e qual é a ideia da construção social dos desastres? Os desastres, Roberto, eles são, para nós das ciências sociais, sobretudo, um sofrimento social coletivo causado por algum tipo de evento, um evento da natureza ou um evento social, que gera uma perturbação súbita, uma perturbação intensa que gera danos para o meio social de diversas naturezas, danos multidimensionais. Então, os desastres, eles ao mesmo tempo podem ser derivados de crises crônicas, crises que a gente até normaliza, por exemplo, na sociedade brasileira, como contexto de violência, como contexto de territorialidades precárias, como contexto de queimadas e desmatamentos em florestas, mas que súbito pode evoluir para uma crise muito aguda, com intenso sofrimento social e que vai exigir dos vários atores públicos uma providência muito mais urgente para poder remediar os danos havidos. Né? Você discute bastante essa questão do desastre como uma nova situação de normalidade no país. Por que você acha que o desastre se tornou uma coisa normal? Olha, Roberto, isso é muito preocupante e até contraditório, porque, a rigor, em termos conceituais, o desastre deveria ser entendido como algo excepcional, né, como algo completamente atípico para uma sociedade em termos de intensidade de sofrimento de uma determinada coletividade. No entanto, quando os desastres ocorrem, os agentes públicos, as instituições como as prefeituras municipais, elas decretam emergência. E hoje no Brasil, preocupantemente, os dados que a gente tem dos últimos 15 anos apontam que hoje no Brasil, mais de 40% dos municípios hoje brasileiros estão, ou aproximadamente isso, estão decretando emergências, situação de emergência ou estado de calamidade pública recorrentemente. Significa dizer, então, que uma crise, que é uma crise intensa, em que o cidadão se vê com seus meios e modos de vida comprometidos, com a sua rede de relações completamente comprometida, com mortos, com feridos, com adoentados, etc., se tornou absolutamente banal. E isso faz parte de uma dinâmica contínua que está se espraiando nas diferentes macro-regiões, nos diferentes municípios, com diferentes portes hoje no Brasil. Então, por detrás de cada desastre que pareça ser muito localizado, em termos, por exemplo, do município que decretou emergência, a evolução de decretações de emergência no Brasil, se espraiando pelo país todo, mostra que nós vivemos uma verdadeira calamidade. E é uma calamidade onde, principalmente, na relação do Estado com as suas forças institucionais, com as suas políticas públicas, numa interação insuficiente, limitada e equivocada para amparar e proteger preventivamente o cidadão. É esse o grande problema, o grande desafio que a gente tem em termos de política pública. Uma outra questão importante que você trabalha é o tipo de abordagem científica que é realizada sobre os desastres. Que tipo de profissional é necessário, que tipo de abordagem científica é necessária para trabalhar com essa situação dos desastres? Ora, se nós entendermos, Roberto, que desastre ele se dá num tempo social e o centro do desastre é o sofrimento das pessoas cuja interação com o Estado por meio das políticas públicas é insuficiente, é claro que esse é um espaço muito privilegiado
para a atuação do cientista social. Mas o cientista social é aquele que deve pensar essas questões, que são as questões da pobreza estrutural, que são as questões das desigualdades e das injustiças sociais, dentro de um contexto ambientalmente muito problemático, dentro de problemas que envolvem, por exemplo, a saúde mental também. E isso acaba convocando diversas especialidades para uma interlocução. Hoje, eu imagino que os principais estudos que estão a ser feitos sobre desastres, ele exige fundamentalmente, de maneira imperiosa e estratégica, a presença do cientista social. Mas o cientista social, sempre em interlocução com outras especialidades, que vão desde a arquitetura e o planejamento urbano, que vão da área das ciências médicas, da psicologia, das geociências, e inclusive das ciências duras, como as ciências exatas, que hoje estão na ponta de todo o progresso das principais ferramentas metodológicas para poder utilizar dados de grande porte também, para poder pensar modelos que possam não só adiantar cenários importantes em torno da complexidade do problema, mas que também possam pensar modelos complexos para, diante de cenários preocupantes, ajudar os demais cientistas, dentre eles os cientistas sociais, os cientistas, os economistas, os cientistas do campo das ciências jurídicas, a pensar recomendações de políticas públicas mais sustentáveis e consistentes, né, para uma nova agenda de relação entre o Estado e a sociedade civil em prol da cidadania. Ou seja, pesquisas transdisciplinares, né, são muito importantes, e para essas pesquisas a mediação do cientista social é fundamental. Diego, eu acho que, em primeiro lugar, os estudos de ciências sociais sobre desastres, eles podem clarificar que a ocorrência de um desastre significa um sofrimento de um coletivo social, de uma determinada comunidade, por exemplo. Seja uma comunidade de residentes, né? Seja uma comunidade de diferentes tipos, né? De sujeitos residentes, com comerciantes, com transeuntes, pedestres, uma comunidade até circunstancial, por exemplo, numa aeronave, né? Uma comunidade circunstancial que, né, para propósitos múltiplos, estão compartilhando um certo espaço numa certa condição de passageiro ou de tripulação, por exemplo, né? Então você tem diferentes tipos de comunidades e diferentes tipos de espaços que as enredam, né, durante a circunstância de um evento súbito que vai romper a rotina daquela dinâmica para o qual eles tinham expectativa que fosse cumprida. Ora, quando você pergunta, né, quem é o primeiro ator que a gente convoca nessas situações, esse primeiro ator é o próprio sujeito afetado. Os estudos de ciências sociais vão mostrar que os sujeitos afetados, embora hoje invisibilizados, né, pelas narrativas dominantes, são eles os que primeiro socorrem, não apenas a si mesmos, mas aqueles que estão no seu entorno, né? Essas que são as vítimas, né, são os primeiros que levantam os seus próprios recursos morais, os seus recursos emocionais, os seus recursos físicos e os seus repertórios culturais para acionar o auto-resgate e poder acionar o resgate do outro. Isso precisava ser mais valorizado. As pessoas não são só vítimas, as pessoas são portadoras de conhecimento, de moralidade e de recursos cognitivos, psíquicos, físicos, habilidades culturais que salvam uns aos outros, né? Em segundo lugar, os segundos atores são aqueles das vizinhanças, né? Isso também muitas vezes fica invisibilizado. Um avião cai no meio da floresta amazônica. Quem são os primeiros que vão vir ao socorro, ao resgate? Muito embora possa não haver muitos sobreviventes, né? São às vezes populações tradicionais, incluso indígenas. São os primeiros que chegam numa floresta adensada, né? E fazem o primeiro contato, né? Fazem inclusive o primeiro atendimento, no sentido de alguma forma, né? Lidar com ferimentos, poder descentar as pessoas que estão necessitando de água para se refazer, dar lugar de repouso, até que chegam os agentes técnicos propriamente de resgate. E à medida, Diego, que a gente visibiliza
fragiliza um pouco isso, né? Que é a autoproteção e é o cuidado que o outro tem com aquele que está perto em sofrimento, a gente sai das armadilhas de precisar a todo momento ser protegido por um agente público, mas que está longínquo, né? Ou as armadilhas de depender muito de um voluntariado que vem muitas vezes de outras terras, né? Com a sua própria agenda de prática, de apoio, que muitas vezes revitimiza e sujeita ao outro, né? É preciso que a própria comunidade tenha compromissos de auto-organização e de autoproteção. O que não elimina, é claro, as funções públicas, as responsabilidades públicas de dar para essas comunidades meios de segurança, né? Então, que ela esteja previamente treinada, ela tenha acesso a equipamentos de comunicação, de resgate, de salvamento, e que ela seja respeitada também em todas as suas